Capítulo 12. Deuses do Vazio. O projétil parou no ar e foi devorado por uma bruma escura que emanava da fenda no peito de Cassie. Um terceiro olho abriu-se por um instante em meio à escuridão. Meus joelhos fraquejaram. O peso do mundo tornou-se avassalador. Um tremor de terra fez a poeira de cristal se afastar. Uma gigantesca pata com garras afiadas arranhou o solo bem diante dos meus olhos, como se partisse da dimensão vazia. A singularidade expandindo-se em si mesma. Uma monstruosidade devorou a luz com seu aspecto voraz. O corpo da criatura evocava reminiscências da antiguidade. Uma amálgama grotesca entre a majestade do leão e a ferocidade de um touro. Duas órbitas de luz perfuravam o líquido viscoso de energia escura, no qual era formado o seu corpo. Toda a luz ao seu redor parecia ser consumida pela criatura. A claridade emitida pelos cristais de chuva ao redor criava uma anomalia visual, onde os fótons se comportavam como se estes fossem líquidos e pudessem ser engolidos pela escuridão opressora daquela aberração. Anomalia vazia de classe absoluta. Pressionei o DBF, camuflando-nos num manto espectral. Com a América balbuciando coisas confusas, escapei do ataque destruidor da criatura. Cassie flutuava no céu, procurando por algum movimento que lhe parecesse suspeito. Corri pela lama em direção às ruínas da antiga cidade antes da confluência. Fenda Viral ficava do outro lado, na direção oposta à estrada que seguíamos. Dozer tinha nos traído e pagou o preço pelas suas escolhas. Os vagantes da fenda eram a ameaça vazia, personificada em nossa própria imagem. De certo modo, criamos os deuses que nos condenam ao esquecimento. Eu faria o que fosse preciso para que a América sobrevivesse. Ela não pereceria depois de tudo o que passou. Eu não vou deixar. A anomalia leônica, como decidi chamá-la, saltou sobre um edifício em ruínas e rugiu num misto de mugido e rugido distorcido, fazendo a lama e os fragmentos ao nosso redor levitarem. Cristais afiados despontaram da lama e um pilar de cristal estourou em centenas de milhares de pedaços. Cassie apontou para as minhas pegadas na lama. O monstro inclinou-se para trás e saltou, aterrissando quase que em cima de seu alvo. Esquivei-me por centímetros. Com a segunda bala do tambor acertei o seu olho esquerdo, este que emanava um brilho tão intenso quanto brasa. Nada aconteceu. A criatura abocanhou o espaço vazio ao lado da cabeça de América, em meus braços. Com uma patada, ela nos arremessou para o interior do prédio em destroços. América e eu fomos derrubados sobre as mesas de um antigo salão de festas, no térreo de um hotel. A mulher ergueu-se ainda atônita. O que está acontecendo? Ela disse, completamente alienada da criatura que invadia o salão, destruindo tudo em seu caminho. Saltei sobre ela. Sentia o sangue descer pela minha testa. Pro chão, derrubei-a, a tempo somente de escaparmos da bocarra esfumaçada da anomalia vazia. Seus chifres retorcidos emitiram um brilho ainda mais intenso que o de seus olhos, fazendo todos os destroços e cadeiras apodrecidas levitarem de uma só vez. América e eu também tínhamos sido afetados pela energia vazia. Ao cairmos, agarrei-a pelo braço e puxei-a comigo em direção à escadaria. Subimos os degraus, estes que desabavam à medida em que pisávamos. Então alcançamos o primeiro andar. O lugar estava infestado de vazios. Crianças, velhos e famílias inteiras, todos se voltaram em nossa direção, desentendidos. Foi exatamente o momento em que o piso se rompeu, revelando os chifres da anomalia leônica, esta que rugiu, reverberando um pulsar de energia vazia, atraindo os mortos para si. Dezenas de mãos e dedos cadavéricos saltaram de seus músculos cobertos pela bruma negra. Os membros fantasmas ajudaram a criatura a escalar o piso, destroçando-o no processo. América e eu corremos em direção ao próximo andar, subindo e evitando as garras do monstro criado por Cassie. O edifício balançava com a ventania
e os avanços da besta. Por fim, alcançamos o 6º andar. Era onde terminava a nossa fuga. Não havia sobrado muito do edifício acima, e a anomalia já ultrapassava mais da metade de seu corpo musculoso por uma cratera no meio do piso coberto de lodo. A brisa do leste levou o odor pútrido de 1000 cadáveres ao meu nariz. A anomalia não podia pertencer apenas ao mundo dos mortos, já que exalava aquele fedor. Restava 4 disparos no revólver, então entreguei a arma para a vagante da morte. Se fede, podemos matá-la. América engoliu em seco, fitando a criatura imponente como uma divindade mítica diante dela. Matar aquela coisa. Ela gaguejou. Seu pulso tremia segurando o revólver. Saquei a pistola 9mm e contei as balas no carregador. Havia 12 balas e uma engatilhada. Desfiz a invisibilidade do manto espectral e disparei contra o rosto da criatura. 3 disparos precisos. Ela inclinou a juba gigantesca e arrastou a pata para trás, como se estivesse prestes a avançar em minha direção como um touro. Levei a mão ao meu cinto e puxei um frasco de bruma reversa. Cassie me encarava sobre a superfície do asfalto flutuante. De fato, ele era Deus no mundo dos vazios. No entanto, ainda era um reles mortal quando tocado pelas forças que regem a natureza da singularidade. Cassie não era capaz de escutar a sinfonia do silêncio, e ela estava próxima. A qualquer instante, o mundo seria atingido pela chuva de 1000 agulhas. Nenhum vazio ousava caminhar na chuva de cristal. Se sobrevivêssemos ao teste do tempo, teríamos uma chance. América aproveitou a invisibilidade de seu traje e preparou algo de sua mochila. Um frasco com líquido transparente e algo úmido. Cassie aproximou-se do prédio com sua estrutura que ignorava as leis da gravidade. Antes de colocar seu pé direito no piso, disparei com minha pistola, acertando-o no ombro. Ele deu um grito furioso. Em seguida, fez com que centenas de mãos cadavéricas me perseguissem saindo do corpo visceral da anomalia leônica. A fera rugiu grotescamente, fazendo um chiado ressoar nos medidores de radiação em meu DBF. Num piscar de olhos, o vagante da fenda caía sobre mim, tentando acertar-me com uma lâmina feita de braços apodrecidos e ossos afiados. Desviei por pouco, girando meu dorso e arremessando o frasco de bruma reversa contra a anomalia leônica, acertando-a em cheio no rosto. América aproveitou a distração para lançar também o seu frasco. Porém, quando este acertou a anomalia, fogo lambeu-a para o inferno. Não! O que vocês fizeram? Cassie estendeu a mão em direção à sua cria maligna. A besta tremia em chamas. Seus músculos sacudiam-se numa velocidade absurda, entrando em colapso sobre si mesma. Cassie voltou-se para a América, fixo no rosto que sobressaía em sua barriga, ainda preso pelo cordão umbilical. Uma mãe que mata os próprios filhos. Ele falou, incrédulo com os mugidos agonizantes da anomalia leônica. Sabe o que é mais engraçado? América não respondeu. Fixou-se na escuridão no peito do vagante. O Deus da ausência. Cassie franziu os lábios em uma linha fina. Tem muitos filhos. Numa tempestade de relâmpagos, outras 2 anomalias leônicas aterrissaram no edifício, saindo de um véu esfumaçado. Não há limites para o meu. Atravessei a fenda no peito de Cassie com um murro. A energia vazia penetrou a minha pele, apodrecendo-a com crueldade. Então tirei-a rapidamente, deixando o cristal com a bruma reversa em seu centro de gravidade. A singularidade em seu peito se expandiu, devorando-o em pulsações poderosas. O vagante da fenda vociferou em agonia. Ambas as anomalias se desfizeram numa gosma viscosa que desceu pelo prédio em ruínas. Vocês... O rosto do homem se desvanecia em escuridão, espaguetificando-se em direção à fenda em seu peito. O edifício balançou como se estivesse prestes a cair. Ao longe, a bruma de cristal cobria a fenda viral. A chuva de cristal os alcançaria em alguns instantes. América descarregou o revólver no rosto do vagante
desfigurando-o numa alegoria sinistra. Numa implosão de ar que quase nos derrubou do 6º andar, Cassie impediu que a escuridão o devorasse de dentro para fora. Foi quando fios de cristal o prenderam, derrubando-o de joelhos sobre o piso úmido. Uma 4ª pessoa subia as escadas. Seus cabelos loiros farfalhavam ao vento. A caveira em seu braço emitia um ganido aterrorizante. A arraia gigante de antes flutuava sobre as ruínas como se atraída pela recém-chegada anomalia vazia. Os tons de azul celeste da criatura jaziam envoltos numa poeira de cristal. Ela desceu sobre Cassie, empurrando-nos para a beirada com a ventania. Emília, minha doce criança, falou Cassie, alargando um sorriso, despreocupado. Veio resolver seus problemas paternos? Tava com tanta saudade assim que não poderia deixar de me fazer uma visita? América estava em choque por Cassie permanecer de pé, apesar de tudo. Aproximei-me dela, me inclinando para falar em seu ouvido. América, olhe, indiquei com uma leve pressão em seu ombro esquerdo. Entre 2 paredes parcialmente destruídas, meu gancho já estava preso. Tudo o que precisávamos fazer era saltar. Eu a seguraria. Os níveis de radiação aumentaram exponencialmente com a chegada de Emília. Cassie estava aprisionado pelos fios de cristal da anomalia que ele mesmo havia criado. Agora que estou aqui, eu não sinto nada, disse Emília, sua voz suave como o cair das partículas de poeira. Nem mesmo pena. Uma lágrima desceu pela sua bochecha. O buraco que você abriu em minha alma não pode ser preenchido por nada nesse mundo. Então, eu vou me tornar tudo o que restou. O líquido viscoso de antes desceu pelas órbitas do crânio, no braço de Emília, e se aglomerou ao redor do vagante da fenda. Cassie começou a afundar, sendo devorado pelo túmulo da anomalia. Antes de sua cabeça ser tomada pelo líquido escuro, ele deixou um aviso, fixando-se em América. Eu vou voltar, mãe dos vazios. Emília voltou-se em nossa direção. Segurei o cordelete preso na cinta e me preparei para saltar. Os primeiros cristais atingiram as paredes do edifício, furando-o de um lado ao outro como se fosse papel. Mamãe, mamãe! Foi quando o bebê de América chamou, quase que num sussurro em meio à chuva. No entanto, foi mais que o suficiente para chamar a atenção da anomalia do horror absoluto que nos encarava. A expressão de América era de felicidade genuína ao escutar a primeira palavra de sua criança vazia. No entanto, o rosto de Emília exalava maldade. Os vivos devem se tornar vazios. Emília falou, sua voz áspera como o aço sendo arranhado. Vocês farão parte de mim, em meu túmulo. Num gesticular de seu braço direito, o líquido viscoso avançou em nossa direção, cobrindo completamente o piso. Agarrei América por trás e nos jogamos do topo do edifício em ruínas. Antes de alcançarmos o chão, usei o freio. No entanto, a corda foi arrebentada pela chuva de cristal. Debruçados na lama, vimos o céu cinzento cair sobre nossas cabeças. Ao tentar me levantar, um cristal destroçou a minha coxa direita, derrubando-me outra vez. Porém, América ergueu-me em seus ombros e me arrastou pelo lamaçal. Estávamos tão perto de fenda viral, aquele não podia ser o fim. E de fato não era.